Quais são os tipos de rugas que nós temos no nosso paciente? Então, o paciente ele vai vir normalmente com 4 tipos de rugas. As mais comuns, né, que são as rugas estáticas e dinâmicas. Então, as rugas estáticas são aquelas rugas que mesmo o paciente estando em repouso, sem fazer movimentação nenhuma, você não pediu para ele sorrir, para ele não fazer cara de susto, de brabo, nada. Você já vê aquele risquinho, né, naquela região. Quer dizer o quê? Que a toxina botulínica não vai fazer resultado naquela ruga que já está estática, que já está marcada, que já ocorreu a quebra cutânea. A gente vai ter uma melhora daquela região, sim, utilizando toxina botulínica, mas nós vamos precisar utilizar outros tratamentos para tratar aquela quebra cutânea que já ocorreu. Então a gente vai sempre mesclar outros tipos de tratamentos além da toxina botulínica. Por mais que ela não vai atuar efetivamente ali na resolução daquele problema, daquela ruga estática, mas ela vai evitar que você continue, né, que o paciente continue movimentando a região e acabe aprofundando mais ainda aquela ruga. Então, nós conseguimos fazer o tratamento mesclando técnicas ali. Então, tem que deixar muito bem claro, quando você já vê uma ruga desse tipo no paciente, já avisa antes, já mostra para ele que ele tem rugas estáticas, porque se você não avisar, ele vai te questionar depois do retorno ali dos 15 dias e vai dizer assim, nossa, agora eu tô com essa ruga aqui que eu não tinha, ou por que não saiu? Eu quero que saia essa ruguinha aqui. E aí você tem, né, um problema, você já tem uma dor de cabeça, às vezes ele vai se sentir incomodado porque você não explicou isso antes. Então deixe bem claro, anote, principalmente na ficha, né, no planejamento do paciente e inclusive na ficha da anamnese dele, para que também você tenha o respaldo ali jurídico com relação àquele procedimento que você realizou. Aí temos também as rugas dinâmicas. As rugas dinâmicas são aquelas que a gente faz a movimentação quando a gente força uma expressão. Então você faz o paciente sorrir para ver a região de ruguinhas que se forma. Pede para ele fazer a cara de susto, ele ergue as sobrancelhas e você vê todas aquelas ruguinhas horizontais. Então essas são rugas que a gente só percebe quando ocorre uma movimentação da musculatura. Essas são as rugas perfeitas para que a gente utilize a toxina botulínica para relaxar a musculatura e a gente eliminar a formação dessas rugas. Então aqui nesse slide eu coloquei as outras duas rugas que normalmente acontecem já com uma certa idade ou com a pele mais flácida, então ela normalmente está agregada a outros fatores também, que são as rugas gravitacionais, que são rugas em decorrência da flacidez, então elas se formam pela gravidade, por dobras, em questão de flacidez, de queda daquele tecido. E também temos a ruga, que são as sleep lines, que são as rugas do sono. Essa é muito comum em pacientes, principalmente do sexo masculino. Por quê? É um paciente que não tem o costume de se cuidar muito e às vezes não dá muita bola para essa questão de estética. Pelo menos isso era no passado. E aí, quando eles vêm buscando, eles vêm já com, né, um grau já mais acentuado de rugas. E essas rugas chamam muito atenção, porque são rugas já normalmente no sentido vertical. Então são rugas que a gente amassa a pele e que a gente coloca o rostinho no travesseiro e vai formando aquela ruga no amassar a face. Essa é uma das imagens muito famosas que a gente consegue buscando na internet sobre rugas, né, tipos de rugas, e que tem esse homem que a gente consegue demonstrar em verde as rugas, né, de expressão, que são aquelas rugas normalmente mais horizontais, que são rugas de formação da nossa musculatura. Então, conforme a gente vai fazendo as expressões faciais, quanto mais a gente faz, mais fundo vai ficando essas rugas com o passar do tempo. E aí, em vermelho, estão marcadas as rugas sleep lines, que são as rugas do sono, que a gente consegue ver que atravessa a testa do paciente, que
faz a marca aqui bem vertical na região do orbicular, porque além das ruguinhas que ele tem já de forma estática, porque ele não está fazendo nenhuma expressão, ele ainda, a gente consegue ver aquela linha ali que se forma por causa do sono. Ela normalmente divide também essa região aqui da bochecha, então às vezes tem 1, 2, 3 ruguinhas. Por quê? Porque é a posição exatamente que ele dorme. Isso a gente consegue demonstrar muito bem para o nosso paciente quando a gente pergunta sobre essas rugas para ele e ele diz: nossa, nunca prestei muita atenção. E daí você pergunta sobre como é que é o sono dele, se ele dorme de lado, qual é o lado que ele costuma dormir. Normalmente bate com o lado que ele possui as rugas, e normalmente as rugas estão mais evidentes de um dos lados, porque a gente tem uma preferência por dormir em uma posição. Então, quando a gente demonstra isso na frente do espelho para o paciente e já faz assim para ele, automaticamente aquela ruguinha já se forma. Então, é bem fácil de mostrar para ele que aquelas rugas são relacionadas ao sono, em que a gente vai precisar tratar com outra combinação de tratamentos aquela região, e que ele precisa também, às vezes, se policiar para não dormir tanto amassando ali aquela face, porque com o passar do tempo só vai piorar ainda mais aquela região e vai formar, né, uma quebra ainda maior de rugas, podendo formar novas ruguinhas ali próximo à região.